Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do Pod Dani. Hoje, com um grande amigo que a contabilidade trouxe para mim, Flávio Cohen. Esse amigo que eu conheci, que fala muito de investimentos, fala desse assunto que a gente tem tanto medo que a gente corre e deixa para depois, né? Mas hoje nós vamos tirar todas as dúvidas, não é, Flávio? Isso é verdade, eu já quero dizer que não precisa correr, tá? Eu tô aqui para te ajudar e te acompanhar, tá? Obrigado, Dani, obrigado por estar nesse evento maravilhoso, podcast maravilhoso, trazendo esse assunto, né? E como bem você colocou, né? Traz medo, essa insegurança e como, de fato, trazer uma segurança para o investimento através da metodologia do lucro primeiro. Você sabe que ontem eu estava conversando com meu filho sobre investimentos, né? Meu filho, ele faz o investimento dele, mas assim, pouquinho dinheiro, né? Ele falou assim pra mim, eu acho uma besteira, eu não tenho tempo, não sei o que. Eu falei, não, meu filho, peraí, isso não é besteira, não. Imagine que você tem 200 mil e você não vai precisar desse dinheiro nos próximos 6 meses, nos próximos 1 ano. Você vai deixar ele em casa? Ou vai deixar no banco parado? Não, você investe. Daqui a 1 ano... você vai ter os seus mesmos 200 mil e mais um pouquinho de dinheiro. Ele, mas tem taxa para pagar, tem isso, tem aquilo. Eu apliquei aqui, ganhei quase nada porque eles me roubaram tudo. Eu falei, não, filho, calma. Calma que não é assim não. Vai chegar uma hora que você vai entender sobre investimentos e é uma coisa que é necessária porque a gente precisa guardar bem o dinheiro e fazer ele render, né? A ideia do investimento não é essa? Render. Multiplicar, render e corrigir com a inflação, né? Isso aí. O que o pessoal pensa é o seguinte, Flávio, vai, né, tem as taxas, como você colocou, seu filho colocou, tem essa rentabilidade, cobra essas taxas. E o importante perceber é o seguinte, eu dou muito esse exemplo, Dani, que é bem simples. Você está lá com, vamos botar R$200, vamos comprar, sei lá, uma dúzia de tomate, bem caro, né, na feira. Os mesmos R$200, mês que vem, você não vai conseguir comprar uma dúzia, você vai comprar 9 tomates, né? Teu poder de compra está perdendo ao decorrer do tempo. Além de rentabilizar, a inflação tem que estar nessa conta também, né? E fazendo até um paralelo aqui, eu tenho a filha de 15 anos, né? Dani, eu pago lá uma mesada pra ela, tal, no cartão, ela usa o cartão de crédito e tal. Tu acredita que ela não gasta nada? Ela vai na rua, ela não gasta. Ela vai com a amiga paga. Eu falei, filha, era pra tu pagar. Não, pai, eu quero guardar o dinheiro. Ela, assim, ela guarda o dinheiro, manda pra XP lá, pra conta e aplica. Ela não guarda com nada. Aí, outro dia, eu falei, filha, usa o Pix aí, paga o iFood ou o hambúrguer. Ela, tá bom, pai, pagou. Aí, põe um dinheirinho lá. Pedi um dinheirinho, eu falei, só deu lá R$90, né? Pode botar 150. Eu falei, rapaz, vai custar dinheiro, quer aplicar dinheiro, não quer gastar nada, rapaz. Ué, mas faz aplicar em você. Pai, você quer que eu peça iFood? Vou pedir aqui iFood pra gente. É isso aí. Aí depois ela te cobra, né? Já tá recebendo lá a rentabilidade dela. A rentabilidade dela. Né? O bom é que ela mesmo joga lá, onde eu ensinei ela, joga o dinheiro pra XP e aplica o dinheiro. Mas você sabe que essa nova geração não gasta dinheiro, não são de gastar, né? Esse meu filho é um deles. Ele não gasta dinheiro. E aí eu falo sempre pra ele assim, meu filho, você precisa de dinheiro? Não, ainda tem aquele 100 que você me deu mês passado. E como assim? É uma geração que não quer gastar dinheiro, não quer comprar carro, só quer andar de Uber, né? Não quer comprar imóvel grande. É pequeno, estúdio, né? É uma geração bem diferente, né? Bem diferente. Pra você ter ideia, isso é muito legal. No ano 2021, 22, 23, a gente estudou assim, várias famílias, tem vários exemplos, né? Histórias que a gente conseguiu... primeiro cliente chegar ao primeiro R$1 milhão, outros valores maiores, que conseguiu também comprar o seu primeiro imóvel, né? Também conseguiu, né, guardar dinheiro, que queria estudar fora. Quando eu pego o histórico dos meus clientes, a questão de idade, são tudo mais velhos. Os novos são os filhos, não querem ter imóvel, ele quer ter liberdade. Pai, se eu quiser morar nos Estados Unidos, eu tô aqui, ou na Europa, ou no Brasil, de um bairro para o outro, quer ter liberdade. Sim. Não quer mais comprar o carro também. Não. Eles querem, de fato, guardar o dinheiro, usar a liberdade, usar a experiência. Mudando, né? Mudando muito. E assim, assusta, né? Assusta porque a gente vem de uma outra geração, a gente pensa diferente, a gente já pensa em guardar dinheiro para o futuro, para a velhice, né? A gente já sempre preocupado com o que vai acontecer com a gente quando a gente tiver 60, 70, 80 anos, né? E a gente tem que se preocupar com isso mesmo, Verdade, né? sim. Com tem certeza. Que se preparar e planejar. Exatamente. Por isso que você está aqui hoje, porque você vai contar pra gente tudo. Você não sai daqui hoje sem nos contar tudo. Como que é abrir a caixinha preta? Isso. Pessoal, vou abrir a caixa preta. Abre a caixa preta. Falar.
esse é o meu livro de estudo, tá tudo marcado, eu levo ele pra tudo que é lugar, que o post dele do curso, entendeu? Tá tudo... Como diz meu filho, livro é pra marcar, mãe. Verdade. Livro é pra marcar. Adoro. Eu não gosto de marcar. Ele fala, não, você tem que marcar. Entendeu? Marca isso aí. Flávio é especialista em contabilidade, é conselheiro e assessor de investimento. E hoje ele vai contar tudo pra gente. Prazer, Flávio, ter você aqui. Eu tô até assim meio tímida de te começar a fazer as perguntas, porque eu nem sei se a gente vai poder dialogar um pouco, porque eu não sei se está à minha altura esse conhecimento todo. Quero te agradecer imensamente, eu sei que a sua agenda é super lotada, você está aqui com a gente no Pod Dani, falando para o meu público que adora assim, as novidades que eu trago, e essa estava bem difícil de marcar, né, Flávio? Foi verdade. Eu que agradeço essa oportunidade maravilhosa, sou muito, de fato, grato estar aqui, passar um pouquinho dessa metodologia, eu tenho certeza que vai ser um espetáculo hoje. Então, vamos lá? Vamos. O que torna lucro primeiro diferente das práticas contábeis tradicionais? Rapaz, isso é uma pergunta assim de aquela pergunta de $1 milhão, $1 milhão aqui no Brasil, né? O que acontece? Para eu responder isso, pessoal, preciso o seguinte, voltar um pouquinho atrás. Em 2017 eu peguei esse livro da Ana e comecei a ler. 2017. Aí não encaixou muito bem a questão da fórmula, pô, eu sou técnico contábil, mercado financeiro. Eu falei, cara, como que esse negócio do lucro primeiro? Guardei o livro de novo, pessoal. Guardei o livro de novo, não fez sentido. 2020, de novo, peguei o livro. Aí me tava lendo esse livro de novo, cara. Tem que entender, o pessoal tá falando. Mesmo assim, a ficha não caiu. Dani, a ficha foi cair em 2023. Eu tive uma empresa que eu tava, um cliente meu de investimento e tal, eu cuidando da empresa familiar dele, né? Ele falou sobre a metodologia, eu falei, cara, faz sentido, tem um amigo que também aplica a metodologia, e aí eu fui procurar se tinha um instituto, né, nos Estados Unidos, eu acabei fazendo alguns cursos de investimento lá fora, nos Estados Unidos, na Austrália, só queria entender, porque é um mercado muito mais avançado, né, teoricamente, nesses assuntos. E aí descobri o instituto dele, né, acabei me inscrevendo, passando o processo, né, e fazendo todo o curso lá, não somente lendo o livro, né, e aí tirei certificação, tal, legal. Eu fui para entender como que isso é questão do lucro, né? Porque na faculdade, né, que seja de economia, administração e contabilidade, né, eu aprendi o seguinte, tá lá, receita menos despesa é igual ao lucro. Aí, Dani, foi a primeira ficha que caiu quando eu li em 2023. Falei, cara, isso não dá lucro. Eu tava com uma empresa assim. Pô, eu tirava a despesa, cara, cadê o lucro? Ele perguntava para mim, Flávio, eu não vejo lucro na empresa. Você como contadora de alta renda, pessoal, é uma contadora... Pessoal, quem está assistindo agora, pessoal no meu canal também, queira uma especialista, né, em contabilidade para médicos, não é porque ela está aqui não. Ela e o Carlos são a minha referência para isso. Pode consultar, pode chamar, tá? Pede aqui, manda informação, há um direct dela, o que for, que eu recomendo, hein? Voltando aqui, obrigada, que é verdade. Flávio, obrigada. E aí eu pensei, né? Cara, como esse negócio cara, não tem lucro? Eu fui olhar a fórmula, foi entender, ele falou, pô, não teve lucro, teve despesa lá enorme, e aí ele inverteu. O Mike, né, quando ele estudou, e aí, pessoal, quem não leu o livro, sabe, pra você entender, ele foi consultor, era empresário, consultor, teve empresa, ele fez esse estudo e baseou essa metodologia em várias empresas de capital aberto nos Estados Unidos. Ele entendeu o seguinte, quando você tira o lucro, e outros livros também, outros autores, né, quando você tira o lucro primeiro, você começa a trabalhar, né? Eu já estou mostrando aqui também, eu mostro para o pessoal, o comportamento. Então, tá a receita da empresa, né? Tirou, tá com a receita. Menos o lucro, o que sobrar é a despesa. Então, já tira o lucro. Esse lucro, pessoal, e eu fui entender, Dani, que não precisa ser, vamos botar em percentuais, 50%, 10%. Existe uma metodologia para isso, de acordo com o faturamento. Para apurar o lucro primeiro, que você diz? Isso. De acordo com existe uma metodologia para isso? Para isso. De acordo com o faturamento anual da empresa, ele estipula o percentual do lucro primeiro. Tá? Que aí vai falar, depois eu vou comentar das contas. Então, essa conta lucro primeiro, que seja 1%, a metodologia fala, por exemplo, de 0 a 250 mil de faturamento ano, esse cliente, pessoa jurídica, tem que tirar 5% até 5% do lucro primeiro, já separado na conta. E a gente vai ajustar isso, vai entender. Então, essa fórmula tradicional da contabilidade, né, quebrou muito sobre isso, né? Primeiro não era o lucro, era a despesa. Não, agora você tira o lucro.
Aí eu fui entender que faz todo sentido e aí já quebra um pouquinho essa questão da contabilidade tradicionais, tá? Então, basicamente, os clientes já fazem isso sem saber, né? Basicamente, os clientes têm esse comportamento, né? Principalmente o cliente do comércio. Da área de saúde, não. Mas do comércio, ele faz muito isso. Ele tira o lucro e que se dane, o que sobrar vai dar para pagar as contas, né? Eu tive clientes no passado, quando eu estava iniciando na contabilidade da área do comércio, e eles eram assim, eles primeiro tiravam. Se ele precisava lá de X, porque ele tinha que pagar as contas dele pessoal, ele tirava e depois ajustava. E aí, o que ele fazia naquela época, né? Ele negociava as duplicatas. Quando chegava na hora de pagar a duplicata, não tinha o dinheiro, ele negociava, pô, me dá mais 10 dias aqui. Aí ele ia ganhando dias, né? Entendi. Aí ele pagava aqui o que dava, o que ele já tinha negociado, que estava vencendo, ele pagava. E aí depois os bancos começaram a lançar os 10 dias sem juros no cheque especial. Veio daí, dessa negociação do comércio com as duplicatas, entendeu? O banco ainda não tinha ali um poder em cima dos seus clientes para poder negociar a duplicata naquela época. Então, eles negociavam, o cara vinha entregar a mercadoria, ele negociava a duplicata dele, entendeu? Entendi. E aí, o banco pegou essa ideia e começou... Foi o Banco Real? Foi o primeiro banco, né? Foi o primeiro banco a fazer os 10 dias sem juros. Depois vieram outros, né? Sim. Santander, Itaú, mas é para você ver como é que... A gente pensa que o banco criou primeiro e não foi, né? Foi o outro. E a gente pensa que isso aqui aconteceu agora, mas já existia. Só que o cara normatizou. Isso que eu ia falar. Botou em metodologia, em processo. Só quem lê o livro e quando passar pelo... Né, que seja para minha mentoria, trabalhar, você vê que não tem muito de novo, assim. Não é uma fórmula de guru por aí, falando, né? Tem muito no canal. Sim, sim. Vou... triplicar o seu lucro, vou multiplicar em 10 vezes, nada disso, pessoal. É uma fórmula com, né, metodologia já comprovada lá fora, né, que você vai ver que tem muitas das coisas, muitas questões aqui que o próprio cliente já faz. Com certeza. Só que ele consegue separar algumas questões, por exemplo, eu posso até pular aqui já para questão... Pode, fica à vontade, querido, a casa é sua. Ótimo. Podcast é seu. Obrigado, pessoal. Faz sentido, eu acho que ela vai falar das 5 contas, e aí ele fala muito do processo de separar as 5 contas. Uhum. O que são essas 5 contas, pessoal? Ele, de fato, ele fala, abre uma conta em banco separado, uma conta receita, uma conta, né, lucro, essa chama conta lucro mesmo, né? Uma conta impostos, tá? Você pagar impostos, e aí uma conta pagamento dos proprietários, que ele chama lá, de remuneração dos proprietários, como fosse o nosso Prolabore aqui, né? E despesas operacionais. Ele abre essas 5 contas, e lá quando eu estava fazendo o curso, né, e eu falei para ele, não, eles têm um banco lá que renomeia, né, que a gente tem nosso plano de contas e tudo. Eu falei, não, no Brasil é muito tranquilo, banco digital, fintech, a gente consegue abrir vários bancos. Eles não entenderam muito, vários bancos assim. Então o Mike ficou meio confuso com o meu. Eu falei, não, eu consigo abrir, tem muito banco digital, abre uma conta aqui no banco X, Y, Z. Então tá bom, se você consegue. E o que ele fala? Quando ele separa as 5 contas, a metodologia comenta, né, para você separar os percentuais em contas também separadas. Então a conta lucro, sei lá, eu particularmente, minha conta lucro na minha empresa contábil, minha empresa de investimento, tá na própria XP, porque o dinheiro que tá lá eu não consigo renumerar, né? A conta de despesa, né, que é no caso de imposto, tá, por exemplo, no Contibank. Pessoal, eu tô dando nome de bancos aqui, tá? Só XP e BTG acabo usando, sabe, qualquer outro banco digital. E essas 2 contas eu não tenho nem aplicativo. Ele recomenda nem você ter o aplicativo baixado no celular, porque tá longe da tentação. Aí eu já tô me aprofundando um pouquinho. Mas aí essa conta de pagar os tributos é só para pagar tributos? Só para pagar tributos. Você transfere o dinheiro para lá, paga os tributos e acabou. E acabou. Por isso que ele recomenda não olhar, né? Deve ser. Por que ele não recomenda não olhar? E faz todo sentido que é o nosso dia a dia. O que o brasileiro faz, e eu também já fiz isso, ficar olhando o saldo da conta bancária. Ele brinca lá que é a contabilidade do saldo bancário. Ah, você tem dinheiro na conta, dá para pagar. Pô, se aquele dinheiro é para pagar imposto. O contador sabe, se você tá nem ali. E aí, normalmente, também, o que o empresário faz? Não são todos, né, Dani? Você deve ter passado por isso também, como eu já passei, né? Apertou um pouquinho na empresa, esse cara duplicata, né? Se normalmente você não tivesse gastado o dinheiro do imposto, não tivesse numa conta e da conta lucro, onde que ele ia pegar para pagar lá a duplicata? Não tem uma tentação de chegar a pegar lá na conta lucro, separar, seja um plano de contas, ou separar na conta bancária, meter a mão no que ele fala, pô, mete a mão, pegou o dinheiro, paga lá a duplicata.
Ou a conta impostos. E é porque é muito mais fácil, né? E teoricamente a pessoa fala, deixa pra lá, governo depois eu pago, né? Não vou pagar imposto não, vou parcelar. Então meta a mão na conta impostos para pagar qualquer dívida na empresa. Então por isso que ele fala que separa, ele chama de tentação, né? Separa as duas contas para ele não de fato pegar esse dinheiro para não usar de forma correta, né? Então essas 5 contas é a essência da metodologia que ele ensina o comportamento. E a conta lucro a gente já começa ali, né, a depositar que seja de 1 a 5 a 10% de lucro da receita. Pô, legal. Vemos que a gente vai cada vez mais aprendendo, né? Muito importante aprender. Eu adoro aprender. Eu digo que todo dia a gente aprende alguma coisa nova. Seja ela simples ou complexa, mas todo dia a gente aprende uma coisa nova, né? E que a gente não vai morrer e não vai ver tudo, né? Acho que não vai dar tempo. Não vai dar tempo, não dá. Não dá. O mundo tá muito acelerado. Uma década a gente dá um salto de tecnologia, de informação. Se você parar pra pensar como a gente trabalha hoje, como a gente trabalhava 3 anos atrás. Só 3. Só 3. Só falando em 3 anos. Tempo curtinho, já mudou muita coisa. Ontem eu tava conversando com uma contadora lá de Campos, minha amiga Fabiana. Mandar um beijinho pra ela. Manda um beijo também, Fabiana. Te adoro, beijo. A gente tava falando sobre a demanda, né, do contador, né? E eu falei pra ela assim, mas vem cá. No passado, a gente escriturava livro na mão, a gente calculava as notas na calculadora, dava tempo. Hoje é tudo tecnológico, a gente está sem tempo. O que está acontecendo, né? E ela falou assim, Dani, é simples. Cada vez mais o governo coloca mais declarações para a gente fazer e a gente fica cada vez mais enrolado. Quando você pensa assim, ufa, acabou, ele vem com outra declaração. Ontem a gente estava discutindo, eu e ela, sobre o E-Social. Colocaram agora uma regra lá sobre etnia, né? Se você não marcar a etnia do funcionário, não faz admissão. Então, não sobe a admissão. Você tem que marcar. Antigamente, era assim, opcional. Agora não é, agora é obrigatório. Para completar, eles inventaram uma declaração sobre etnia, que a gente é obrigado a declarar. Aí ela falou, Daniela, eu tô apavorada. Aí eu fui ler com ela, falei assim, amiga, calma. Até 100 funcionários não é obrigatório, é opcional. Acima de 100 é obrigado. Então, praticamente, as nossas empresas, nós não somos obrigados. Só se você quiser. Ela, eu não quero não. Eu falei, nem eu. Já baixa nossas obrigações. Mas é verdade. Você vê, você pisca, você acorda, tem uma legislação nova, tem uma declaração nova. E aí você fica com mais uma obrigação para entregar para o fisco. Já não bastasse todas que a gente tem, né? Então... Enfim, vamos lá. A tecnologia ajuda, só que o governo não ajuda, né? Exato. E todos os sistemas que o governo coloca pra gente preencher, como o caso do E-Social, são sistemas complexos. E se todos os brasileiros que trabalham com o departamento pessoal entrarem ao mesmo tempo, a máquina não funciona. Não funciona. Quando vira dia 30, o E-Social já começa a ficar lento, entendeu? Por isso é importante, eu sempre digo, né, para os clientes que enviam informação de folha de pagamento, nos enviarem antes do dia 30, porque depois é um caos. Mas a gente vai seguindo nessa onda, entendeu? Isso é verdade. Só para eu mandei um beijo, é Fabiana, delegada de Campos. Isso, né? Fabi. Amiga, ó. Fabi. Prazer, tive lá, né, pelo CRC falando palestra sobre investimento, né, para imposto de renda. Adoro ela, ó, estou aqui, qualquer coisa, pode chamar. Pô, a cidade é maravilhosa, gosto muito do lugar. Ela é ótima, a cidade também é ótima, adoro ela. Flávio, como a gestão com lucro primeiro impacta no fluxo de caixa das empresas? Dani, isso aí é formidável, uma coisa também que a gente faz, acaba fazendo no dia a dia aqui, seja na contabilidade, no administrador, né? E na parte de investimento. O que o Mike falou, e faz todo sentido, quando ele separa essas contas que eu comentei com vocês anteriormente, né? E você, de fato, põe lá despesa operacional, né? Que é uma conta separada, e tudo que você gastou. Pessoal, não vou entrar aqui no detalhe. Despesa operacional, pode perguntar ao seu contador se não tem despesa da empresa lá e outras despesas. Sabe? Vou abrir aqui o plano de contas. Você vai entender o seguinte: esse valor que está na despesa operacional, né, junto com os impostos, junto com a remuneração dos proprietários, né, e a conta lucro, tem um percentual que ele demanda, né, de acordo com o faturamento. Quando você faz esse enquadramento, de fato você vai ver que o fluxo de caixa da empresa vai estar certinho, né? Eu sei que uma provisão, né? Mês que vem, quanto que eu vou gastar na minha folha de pagamento, eu sei quanto que eu vou gastar de imposto, né? Eu posso botar até uma gordura, você consegue ajustar mais.
e conta separada. Você não deixa tudo, de fato, na única conta. Mesmo que a contabilidade separe, né, e mostre para você, só você na sua conta principal da conta do banco, né? E às vezes a empresa abre, de repente, até 1 ou 2 contas. Não faz essa divisão. Isso, de fato, ajusta e ajuda também no fluxo de caixa. E, por exemplo, uma coisa que eu peguei agora foi uma prática que eu peguei agora, foi mês passado, uma contadora também, que eu estou aplicando a metodologia na empresa dela. O dinheiro que ela estava do lucro primeiro, que estava ajustando, ela precisou que, dentro da metodologia, ele fala o seguinte: 50% que você está separado do lucro, né? Você tem que fazer uma provisão. Eles chamam, hoje é muito comum falar tal da reserva de emergência, né? Serve para qualquer situação. E aí, no caso dele, serve o seguinte: se ela não vender nada aí pela contabilidade, se não prestar serviço, né? Contrato de serviço, durante 6 meses, ela sobrevive? Como? Então, a gente separou um valor para ali, né? 6 meses, se ela não vendesse nenhum. Saísse todos os clientes da contabilidade no mesmo mês, se ela não vendesse mais, não fechasse mais nenhum contrato. Era ficar sobrevivendo, pagando as contas durante 6 meses, tá? E aí, esse dinheiro a gente aplicou, tá? Hoje chamado. Aí já entrando na parte de investimento, trazendo a minha experiência de mercado, numa compromissada, com liquidez diária. Por que compromissada? É outro ativo de renda fixa. E por que não um CDB com liquidez diária em qualquer banco, até na própria XP, BTG, Genial, qualquer uma delas? E o CDB, ele tem IOF. Tá? Quando você pode sacar qualquer dia, até 30 dias, depois zero, até 30 dias você paga IOF. A compromissada fica isenta de IOF. Então só aí, nessa isenção, eu consigo rentabilizar mais o cliente. Ao final das contas, ao ano do dia a dia ali, eu fui rentabilizando mais o fluxo de caixa dela especificamente nessa conta, tá? Então isso ajuda bastante a gente entender melhor e separar as contas do fluxo de caixa da empresa. Quando uma pessoa te procura, Flávia, assim, para investir, né? Quais são as coisas, assim, importantes que, por exemplo, imagine que eu te procuro e falo, Flávia, eu quero fazer um investimento, né? E quais são as primeiras coisas que você pergunta, né? O que é importante perguntar para quem quer investir? Quanto ela tem, o prazo que ela tem para o dinheiro ficar parado? O que é importante? Isso é legal, né? Faz todo sentido, porque hoje como eu falo, alguma consulta médica, vou dar uma analogia, né? Eu faço literalmente uma anamnese no meu cliente. Então eu tenho que entender, de fato, o que é importante para ela, curto, né? Médio e longo prazo, qual o objetivo dela. Quais são, de fato, os valores? Vou te dar um exemplo que aconteceu. Eu tinha uma cliente que já nasceu filho. O objetivo dela era fazer um planejamento para o nascimento do filho. Era uma médica, né? E guardar dinheiro. Ela ia ficar um tempo, então eu fiz um planejamento de carteira, porque ela ia ficar 6 meses, ela quer ficar um tempinho mais, né, cuidando do filho, do bebê. Então ela precisava da carteira rentabilizar, né, o salário dela. Então, por exemplo, foi um objetivo construir um planejamento nesse sentido. Tá? Então, cada cliente eu tenho que entender. Essa é uma solução que eu levei. Outra solução, eu tive um cliente agora, é um cliente de família, tem alguns imóveis, valor aplicado considerável no banco X, previdência, uma certa idade, quer trabalhar a sucessão. Então eu estou montando, já falei um pouquinho, já pagar a parte de investimento, só tive que dar 2 passos antes, preparar a sucessão dele, com novas regras estão vindo, que seja uma holding patrimonial, para depois ir para a aplicação. Então, o que eu preciso é entender o principal objetivo. Aí sim, quais são os valores, curto, médio e longo prazo. Eu vou dar as soluções, ó. Investe agora nos Estados Unidos. O Edilson Júnior, posso falar, meu grande amigo, né? A CF, né? A franquia como toda é minha cliente, então trabalho o fluxo de caixa dele. Ele viaja muito para os Estados Unidos. Agora eu cheguei a abrir uma conta nos Estados Unidos e apliquei o dinheiro dele lá fora direto. Não é aplicação aqui no Brasil que replica lá fora. De fato, eu tirei o dinheiro, dolarizei, fiz o câmbio, fechei o contrato de câmbio, registrado no Banco Central, apliquei o dinheiro lá, está no SP500, né, o índice das 500 maiores empresas, que ele precisava dolarizar o dinheiro. Então, de fato, eu preciso entender quais são os objetivos. Eu ter algumas perguntas, né, como eu falei, questão de idade, né, o que você está acontecendo nesse momento, que aí eu monto uma estratégia. E quando eu falo de estratégia, não é só de investimento, é uma estratégia de soluções que seja de segurança, que o cliente fica confortável, que eu possa de fato entregar o que ele pediu, que sejam resultados de rentabilidade ou de estrutura de empresa. E eu sempre falo para eles, eu vou ser sempre mais conservador que o cliente. É mesmo? Mesmo que o cliente, eu até brinco, cara, o dinheiro é seu, eu respeito se eu sou mais conservador.
Porque, Dani, nesses 15 anos trabalhando no mercado financeiro, mercado mesmo, né? Eu não trabalhei em banco, fui gerente de banco, nada disso. Trabalhei sempre em mesa de operações, corretora XP, BTG, GAIS, sempre fui de mercado, né? Gestora mesmo, né? E o que eu percebi nesses anos todos, que quando a pessoa chegava para mim, não, Flávio, eu quero juntar dinheiro para comprar imóvel, você pode botar em renda variável, fundo imobiliário, eu sei, já conheço tudo. Mano, primeira desvalorizaçãozinha, primeiro assim, 10, 15% já dava aquela dor no estômago, a pessoa já reclamava, não, você falou que aquilo tinha proteção. Eu falei, não tem proteção, não é assim. Então, já conheço esse comportamento. E aí o livro fala muito sobre, o Mike fala muito que essa metodologia, de fato, é mais comportamental. E o investimento também, por isso que casa muito comigo no meu dia a dia. Eu preciso entender o comportamento. Aí, respondendo essa pergunta, hoje eu tenho um relatório, um link que é meu, um curso que eu fiz, que eu disponibilizo para o meu cliente. Tá? Ele responde tantas perguntas lá que solta um relatório para entender o comportamento dele. Se ele, por exemplo, toma decisão racional, pela razão, né, ou pela emoção. Como é que ele toma decisão? Se ele toma decisão pela emoção, aí eu vou ser mais conservador, porque eu tenho que segurar, cara, não, vai investir nisso aqui não, que você pode perder dinheiro. E depois que perder, é aí que reclama. Tá? Então eu tomo muito cuidado, porque eu entendo desse tempo todo, que o patrimônio que ele construiu, independente do valor, pessoal, dele, foi do trabalho. Ele é para a família. Cara, eu passo, às vezes, noites sem dormir, minha esposa não entende isso, que eu fico preocupado com o patrimônio das pessoas. Então, realmente, eu me preocupo em crescer e multiplicar, né? Proteger, claro. Porque o que o cliente juntou, a pessoa juntou dinheiro desse tempo todo. Então, é esse relatório que eu faço primeiro, né? Meu cliente está incluso isso na minha, vamos chamar, assessoria, né? Do meu cliente, entender cada passo desses objetivos, sejam curto, médio, longo prazo, Brasil e exterior. Ótimo. E como a metodologia do lucro primeiro influencia as decisões de investimentos de uma empresa? Isso também foi assim. A gente até acaba entendendo o dia a dia. Só que quando começa a estudar e de novo, fazer. Uma coisa é você ler o livro. Entendi aqui o que ele falou, então a tua interpretação e tudo. Uma coisa é fazer o curso, tá lá, perguntar, tirar dúvida. E na época eu falei com ele, né? Ano passado que eu fiz, né? E aí ele falou, pô, Flávio, o próprio Mike, né? Perceba o seguinte, quando você tem lucro na tua empresa, né? Que seja aí, pessoal, eu vou falar em percentuais, não importa que seja eu vou botar até brincar, se não seja não importa que seja um real, 1 trilhão, sei lá, bilhões de reais. Tá tendo lucro, você conseguiu ter o comportamento desse lucro, tá? Você tá na conta separada, você consegue de fato verificar esse dinheiro junto com o seu contador, seu consultor, tá? E aí, em cima dessa conta, nesse lucro, né, tomar decisões mais assertivas. E ele falou muito exemplo, muito claro lá para mim na época. Cara, assim, é muito comum. Tu quer comprar um maquinário? Muitas das vezes o empresário, o contador, né, o consultor, cara, vamos financiar. Né? Às vezes faz até sentido pelo financiamento uma taxa de juros bem baixa, né, o custo de dinheiro baixo, você dinheiro aplicado. Sabe, muitas das vezes você tá com dinheiro no caixa, por que não pagar metade logo à vista e não impactar muito no seu caixa? Tá com dinheiro no lucro, né? Tira, paga metade lá do valor do maquinário e depois parcela. Então ele consegue tomar as decisões que você vê de fato quando você está lucrando essa empresa. E aí você consegue até fazer uma projeção. Esse ano eu estou lucrando uma média aí, seja 1% ao mês, né? Ou né, barra 5, ou o que for, ou barra ano, tá? E aí, ano que vem, se eu continuar tudo igual, o meu faturamento aumentando, beleza? E minha margem aumentando também, meu lucro vai aumentar. Então, eu consigo tomar decisões na base do lucro, quando ele está tirando de percentual do lucro, para que eu consiga investir em maquinários, que sejam empresas, em funcionários, expansão. Então, fica mais claro isso. Dani, só para você ter uma ideia, tu consegue imaginar um pouco o cara tomar a decisão ao contrário? Não. Pô, tô com apertado, não tá tendo lucro, como que o empresário tá com a cabeça, né? Como que eu vou tomar decisão, né? Pelo contrário, não quero investir nada não, cara. Não vou nem expandir nada, não tô nem conseguindo pagar as contas, né? Então é isso que ele passou pra gente no sentido de mesmo que o cliente final esteja com 1%, cara, que vale R$100, pessoal, é comportamento. Faço até uma analogia da questão de investimentos, né? E aí os
os donos das empresas, né, eles ficam pagando lá, seja o teto INSS para tentar se aposentar. Tá, beleza, que o teto seja 8 mil, 7 mil e pouquinho, tá? Que chegue 8 daqui a pouco, chegue 10, não importa. Então, muitas das vezes o seu ganho de Prolabore, né, o teu ganho como médico, por exemplo, é muito maior. Você precisa fazer um complemento numa previdência. Claro. E a previdência privada e tal. Ou, de fato, fazer um valor de aplicação de carteira. Esses com juros compostos trabalhando mês a mês, ano a ano, você vai ver que você chega rápido o valor que você precisa complementar. É a mesma analogia, comece. Inicie, tome atitude. O quanto antes, né? O quanto antes. O quanto antes. É verdade. E de que maneira o lucro primeiro pode otimizar a alocação de capital para investimentos estratégicos? Isso foi formidável. Tem uma parte do curso lá, pessoal, que chama... Primeiro, essas 5 contas tem uma avaliação instantânea da empresa, né? Até traduzir isso, botando no Excel, tô botando um sistema agora para entender, para o brasileiro entender melhor. Só tem um sistema na plataforma, né? E tem a técnica avançada, né? Então depois você passa. Só para vocês entenderem como que foi a metodologia do curso, mesmo sendo online, foi bem legal porque eu tinha as aulas gravadas, tinha aula com o próprio Michael, todo o livro, e o cofundador, e a equipe dele, e tinha uma guia, que ele chama de como se fosse uma coach, né? Não é bem coach, uma guia, uma pessoa que me acompanhava. Então, uma pessoa toda semana ou quinzenal, eu tinha uma reunião marcada com ela para revisar a matéria, entender se tivesse dúvida e passar alguns exercícios. E no final do curso, você, né, faz tipo um TCC, vamos ficar mais claro aqui pra gente. Eu, de fato, tive que aplicar a metodologia. Eu apliquei na minha empresa para apresentar para ele. E apliquei numa empresa americana, que eles me deram um modelo de uma empresa americana para aplicar, né? E ali eu vi dessas técnicas avançadas, né? Quando você consegue ter uma conta, nessa técnica avançada, que tem mais conta, tem uma conta que chama conta cofre. O nome bonito é uma outra conta que dá. Tem outras contas também. E aqui você consegue botar esse capital, alocação de capital, para investimentos, tá? O que é essa conta cofre que ele chama lá? Para que serve essa conta, né? Nessa técnica avançada? Eu quero investir na expansão da minha empresa, tá? E aí eu quero captar 100 milhões ou 10 mil reais, não importa o valor, só você tem uma ordem de grandeza, 100 milhões. Eu não tenho esse valor. Pô, vou pegar empréstimo de banco? É caro, esse custo do dinheiro é caro, tá? Essa conta, ele começa a fazer o seguinte, eu vou fazer contato através do assessor, o próprio contador tem acesso. A empresa fundos de investimento, fundo equity, tá? Fundos que gostam de investir em empresas de capital aberto e fechado, no caso aqui seria capital fechado, tá? Que eles vão ter um retorno. Então, esse dinheiro desses fundos, que são um dinheiro mais barato, por exemplo, é uma linha que eu estou passando para vocês, tá? Vai para essa conta aqui que chama alocação de capital de investimento, que eles chamam de capital externo. E essa conta não se mexe, também é uma conta separada e específica para isso. Por quê? Normalmente o brasileiro, o empresário em geral, o americano também, tá, pessoal, onde eu estudo mais, ele já acaba pegando esse dinheiro e desviando para outra coisa. Pagar uma continha lá, né, Dani? Uma duplicado que você falou lá. Sabe aquela duplicado que eu botei um pouquinho para 10 dias? Eu não consegui nem 10 dias, o cara não quer dar mais 5 dias. Deixa eu meter a mão ali e pegar um dinheirinho ali. Não, então de fato é separar e direcionar, ele fica otimizado, ele consegue desenhar de fato essa operação. E aí vai forçar o empresário, o dinheiro que sobrou, ele vai reajustar a despesa dele. E aí na tecla avançada na mentoria eu explico isso, que ele começa por diminuir a dívida. Ele começa a reinventar, né? Não, diminui a caneta aqui, que tem muita caneta, esse gasto de cafezinho tá muito caro, por exemplo, diminui a quantidade. Ele não estava percebendo, não tinha muito gasto, gargalhos. Até o contador percebe, tá? E pontua, né? Que seja no balanço das despesas operacionais. O contador faz isso direto. Só que a metodologia ele começa a enxergar isso com mais frequência e o hábito, né? E o contador chegando junto, e por isso que é importante, às vezes o contador está muito próximo com a metodologia. Cara, o cliente vai aceitar, é verdade, tem que diminuir. Tem que diminuir esse custo, senão eu não vou sobreviver, mas, né, daqui a 2, 3 meses, 10 meses, o que for, né? Mas é muito importante tudo isso que você está falando, né? Eu nunca tinha parado para pensar por esse ângulo. Você vê como é que, depois de tantos anos de contabilidade, a gente descobre coisas novas, né? Um novo horizonte aí para a gente poder estudar e levar para os nossos clientes, né? E sabe que eu tenho cliente que às vezes vem de outro contador, e aí às vezes eu pergunto para ele assim, qual é a sua dor maior, né? Ele sabe quanto eu ganho.
Nossa. Ele não sabe. Não sabe quanto ele ganha. Eu falei, mas quanto você fatura? Não sei. Qual a sua média de despesa? Não sei. Certo. E aí aqui a gente faz um trabalho que a gente vai mostrando para o cliente quanto ele fatura, quanto ele tem de despesa, né? E muitas das vezes na despesa a gente senta com ele para mostrar e a gente fala, essa despesa aqui, por exemplo, a gente considera muito alta. E aí quando ele vai ver, ele nem tinha percebido. A gente nem percebia, né? Eu não sabia que eu gastava tanto com café. Entendeu? Eu não sabia. E aí ele começa a olhar para as despesas dele com outros olhos, para poder entender que ele precisa melhorar aquela despesa, porque quando ele melhora a despesa, quando ele tem menos despesa, ele tem mais lucro. Sem dúvida. Entendeu? E às vezes ele fala comigo, eu não entendo porque eu não tenho lucro. Não tem, porque a sua despesa tá alta. Então a gente vai tentar ver, dentro desse quadro de despesa, o que a gente pode diminuir. Não posso diminuir medicamento, material médico hospitalar. Não posso, porque ele é consultório, ele precisa do medicamento. Mas a gente vai mostrando para ele que existem algumas outras soluções. E tem soluções, às vezes, a mesma qualidade do produto, né? Com preço bem inferior. E aí ele vai ajustando. A gente vai ajustando, às vezes, a folha de pagamento tá alta demais, né? Porque ele contratou numa época... Eu tive uma cliente que ela veio para cá, eu falei assim, por que a sua folha... Eu perguntei para ela, por que a sua folha é tão alta? Ela falou assim, não sei, me diga você. Eu falei, então, mas eu tô vendo aqui as suas funcionárias, e pelas funções, o salário tá muito acima. O que aconteceu? Eu falei, então, eu tinha um consultório, não tinha alvará, não tinha nada, eu tinha acabado de sair da faculdade. Aí chamei uma amiga que era fisioterapeuta, chamei uma outra amiga que era esteticista, e aí meu negócio foi crescendo e eu tenho uma dívida de gratidão com elas. E aí, na hora que eu fui passar pro papel que eu pagava para elas falaram pra contadora quanto que ganhava, a contadora colocou e tá aí. Então, quer dizer... Nesse aspecto, né? Mesmo? Nesse aspecto. E aí, assim, as meninas ganhavam, assim, praticamente, se eu fizesse a conta, mais do que ela. Que era a médica e era a dona do consultório. Eu falei, então, você precisa renegociar com elas, né? Tem que demitir, tem que sair da folha de pagamento, elas têm que ser suas sócias. Elas não podem ser suas funcionárias, porque o valor que elas ganham é muito alto. Em cima deles tem FGTS, INSS, férias, 13º. E, na verdade, elas eram sócias, entendeu? Não eram funcionários, porque elas tocavam o negócio junto com a médica, entendeu? Cada uma tinha o seu horário, cada uma tinha as suas pacientes. Eu falei, elas não são funcionários. O comportamento não é de CLT. Entende? Não tinha horário para entrar, não tinha horário para sair, tinha dias que não ia, entendeu? Então, esse comportamento não é CLT. CLT eu tenho hora para entrar, hora para sair, e eu compro carga horária de segunda a sexta, certo? E não era o caso delas. Não era o caso delas. Não era. Elas tinham que ir, às vezes, sábado, domingo. Essa médica, ela atendia pacientes de fora do país. Então, às vezes, ela tinha que abrir o consultório domingo para fazer um procedimento. Tá entendendo? Então, foi pra ela. Primeira coisa, elas não são. E foi o que aconteceu. A gente fez a demissão das meninas, colocamos como sócia dela. E, conclusão, hoje ela fala assim, Daniele, toda vez que encerro o mês, que vocês me mandam lá o balancete que eu vejo o meu lucro, eu fico tão feliz, que ela agora já sabe. Ela já sabe quanto ela tem, né? E aí o que acontece no final do ano? A gente faz um ajuste, né? Porque ali a gente tem assim, a gente faz mais ou menos essa coisa do lucro primeiro sem saber, entendeu? Sem a tecnologia, sem a formalidade. Mas a gente já faz isso, entendeu? E aí ela fala assim pra mim, hoje eu sei quanto eu ganho. Quando as pessoas me perguntam, eu vou em algum lugar, ou vou financiar um carro, quanto você ganha? Eu já sei quanto eu ganho, eu falo quanto eu ganho. E aí fica muito melhor, né? Quando o cliente, ele olha assim, ele fala assim, cara, eu sei quanto eu ganho. E aí é o engraçado que ela falou assim, Dani, eu acho que eu tô precisando ganhar um pouquinho mais. Preciso aumentar aí meu lucro. O que você pode fazer por mim? Eu falei, eu não, doutora. O que você pode fazer por você e pelo seu consultório, né? A ideia que as pessoas têm é, tem que aumentar o faturamento. Nem sempre aumentar o faturamento. Às vezes aquele faturamento, ele já é o suficiente. As despesas que estão altas demais. E agora com essa ideia do lucro primeiro, então, fica muito mais fácil analisar a despesa. Quando você começou a explicar o que é o lucro primeiro, eu comecei a ver assim, agora o cliente vai entender melhor. Porque se ele sabe que o lucro dele é de 5%, então... E tá numa conta separada, ele começa a enxergar lá, entendeu? É isso, é o comportamento. Que de fato que você falou, a contabilidade já faz de uma maneira intuitivamente, bem tranquila. Intuitiva, né? Intuitiva. Sem a normatização.
Esse conhecimento que você está trazendo pra gente, entendeu? Isso é muito importante. Tô muito feliz porque hoje eu tô me sentindo uma contadora mais, assim, com mais ideias na cabeça, que eu já me lembro dos meus clientes, eu fico pensando, tudo que você tá falando, eu fico pensando assim, caramba, isso aí serve pra eu falar com aquele cliente, com aquele outro, entendeu? Porque, assim, os clientes, muitas das vezes, né, não sabem dessas coisas. A gente também não consegue chegar até eles e passar melhor essa informação. Agora, eu vou passar muito melhor. Tô muito empolgada. Que bom que eu tô conseguindo passar isso. E o pessoal viu que tudo que ela falou ali, eu me apresentei como conselheiro. O contador é isso, é conselheiro. A Dani é uma conselheira. Deu soluções de conselheira da empresa, do funcionário, muitas vezes vai lá, e principalmente, claro, o dono da empresa. Então, a gente consegue, de fato, estar próximo ali, dar os conselhos. Isso é muito interessante, é gostoso trabalhar perto do dono da empresa, mostrar a solução de quanto você está ganhando, rapaz, você pode melhorar aqui, né? Quando você consegue ter essa proximidade, né? Tá próximo, como as coisas andam, fica mais fácil, tanto pra gente como contador, especialista, próprio empresário, né? E o que é importante pro contador, né? É o contador ajudar o cliente a fazer o planejamento da vida dele. Né? Então, se você chegar ao ponto de você começar a ajudar ele a se planejar, aí você chega, tá começando a sobrar dinheiro. O que você vai fazer com esse dinheiro? Você tem um assessor de investimentos, né? A gente faz muito isso aqui. A gente começa a ver que tá sobrando, né? E fica na conta da pessoa jurídica, ele não leva pra conta da pessoa física. Ele não leva o lucro, entendeu? Ele deixa lá e a gente fala, não, você tem que tirar isso daqui. Você tem que ir lá pra sua pessoa física. É seu, o dinheiro é seu. É o que você lucrou. E aí você agora vai decidir o que você vai fazer com esse dinheiro. Você vai comprar imóveis, vai trocar o carro, vai trocar os filhos de escola, vai viajar, vai investir. O que você vai fazer? Né? E aí a gente vai falar, agora você tem que ir para outro especialista. A gente sempre direciona o cliente até onde a gente pode, até onde a contabilidade vai. E a gente sempre deixa claro o seguinte, Flávio, para o cliente, né? É muito importante que você nos conte o que você está fazendo aí. Né? Outro dia aconteceu com um cliente. Ele perdeu um parente e o parente deixou vários imóveis para ele. Acho que era um tio. Acho que na época do imposto de renda ele me mandou documentação, veio aquela documentação todo dia. Eu falei, o que é isso? Não, aí me contou, né? Meu tio morreu, não tinha filhos, deixou tudo para mim. São vários imóveis, tô fazendo inventário. Eu falei, mas você já fez o ganho de capital disso tudo? Não, o advogado disse que não precisava nada, só mandar pro contador na época do imposto de renda. Eita. Flávio, foi uma dor de cabeça, porque eram muitos imóveis e o ganho de capital deu muito alto. E ele falou assim, Nenélia, eu não tenho esse dinheiro. Eu falei, então, não tenho o que fazer. Até porque você já perdeu o prazo, era 30 dias. Já era, entendeu? E aí foi assim, foi uma dor de cabeça, porque tinha que entrar na declaração dele, o ganho de capital tinha que entrar, né? E aí ele teve que pedir empréstimo para poder fazer aquilo. Depois ele vendeu o imóvel para poder pagar o empréstimo, entendeu? Você vê, olha quantas coisas, se ele tivesse lá atrás, quando começou todo esse trâmite, porque eu fazia declaração de imposto de renda dele, ele tinha que ter, né? Não, ele não falou e assim, ele ficou muito chateado na época, mas aprendeu, né? Da pior maneira. Você ia falar da pior maneira, né? Pior maneira. No bolso, né? Com perda. É porque às vezes o cliente não tem uma noção assim de tudo que o contador faz, de tudo que a gente pode ajudar. Não sei se você tem essa sensação. Tem? Na parte da contabilidade, sim, e também na parte de assessoria, tá? E às vezes também o cliente não entende, até por questão do próprio profissional também, até da maneira como ele se coloca, né? Então, um cliente novo que chega, eu tenho que fazer todo de fato um onboard com ele, vamos chamar assim, cara, que como eu posso te ajudar, ou eu, Flávio, direto, ou através de parceiros dentro do escritório, ou dentro da minha própria equipe. Então, eu passo por isso muito já peguei, por exemplo, cliente de investimento, porque essa questão de imóveis, tudo, e ele estava com dinheiro aplicado, não foi nem pela rentabilidade, Nani, foi a solução que eu também levei para ele, aí, com a experiência da contabilidade, para a questão dos imóveis, montar arroz patrimonial e investimento exterior. E o contrário da contabilidade também. Então é muito da maneira como se coloca, né, como se apresenta. Passo sim por isso em alguns clientes, principalmente clientes novos. Eu digo para os clientes que eles têm que olhar para o contador como se fosse um padre. Tem que contar tudo. A gente vai fazer o quê? Vai fazer a seleção. Olha, isso eu posso resolver para você. Esse aqui eu já não posso resolver. Você tem que falar com esse especialista. Né? E eu sempre digo isso para ele.
Não fique com vergonha de falar, não tenha receios, porque o que você fala para mim vai ficar aqui. E essas conversas que a gente tem com os clientes, principalmente da parte pessoal, da parte de investimentos, da parte de bens, da vida dele pessoal, só os diretores da nossa empresa fazem, né? Não chega lá nos nossos colaboradores, porque é uma coisa muito pessoal e precisa de muito entendimento, entendeu? Precisa de muito sigilo. A gente lida com coisas aqui que não podem sair daqui. Né? Tem que ficar aqui e eu tenho que entender e tentar ajudar ele da melhor forma, entendeu? Então eu sempre digo pro cliente, quando ele chega aqui, na hora do onboard, eu sempre digo, quando você pensar no seu contador, pense que ele é um padre. Você precisa contar tudo para ele, entendeu? Eu não vou te julgar, eu não vou te criticar, não vou botar o dedo. Tô anotando aqui, anota eu vou levar aí. essa... Porque facilita a nossa vida, verdade. Facilita a vida do cliente. O cliente não sofre e não tem prejuízo. Você quer ver uma coisa que não me deixa dormir? Eu saber que o cliente tomou um prejuízo porque ele deixou de me dar uma informação. Aí eu fico pensando, que pergunta eu posso criar para fazer o cliente para evitar que ele sofra? Entende? Entendi. Eu fico criando perguntas para fazer para ele aleatoriamente, para se ele tiver aquela situação ele me falar. Eu fico me sentindo culpada. Por que eu não perguntei para ele se ele tinha isso? Mas eu, de fato, no nosso mundo, no nosso universo, não dá, Flávio, você perguntar tudo. Entende? O cliente tem que... Por isso que eu sempre digo para ele, me olhe como um padre. Então isso aqui eu vou comentar com a Daniele para ver se é com ela, se a contabilidade vai precisar se envolver ou se é com outro profissional. Eu tenho que procurar um advogado, uma pessoa da área de finanças, quem eu tenho que procurar? Eu sempre digo, fale comigo. Principalmente se eu faço a sua declaração de imposto de renda. Agora, eu gostei desse negócio do padre. Gostou? Tá anotado aqui. Eu vou levar isso para meus clientes, vou falar isso, gostei. Pessoal, a gente já aprende, não é só ela não, é todo mundo. Eu falo assim, a gente tá sempre, né, aprendendo, crescendo, né? Essa troca muito boa, esse bate-papo aqui, né, isso é gostoso. E é isso, essa amizade foi construída, né, no sentido de, cara, agregar. Aqui eu posso ajudar um ao outro, é um ganha-ganha para todos, né? E você falando esse negócio, agora caiu a ficha aqui, eu tenho parceiros de contadores, da CF, fora da CF, no CRC, que me procuram para ser parceiro da parte de investimento. E aí já aconteceu isso, já falei para o meu cliente que é de investimento, né? Mesmo que eu faça contabilidade, eu tenho contrato lá que não de competição, nem me interessa, não é isso. Só eu percebo o seguinte, cara, esse assunto aqui, ó, você tem que falar com o seu contador. Né? Porque tu tem que gerar o DARF. Isso. Ó, esse ganho de capital. Então eu já ajudo, já faço as perguntas, já dou isso mastigado. E quando ele me dá autorização pro escrito que foi, tem isso, eu já aviso pro contador, cara, não, ó, tem lá o DARF, tem que fazer, porque ele vendeu a ação. Então eu faço meio de campo. Aí o contador, pô, obrigado, cara, ele não falou isso. Eu falei, cara, não, eu sei, porque eu tô do seu lado, eu entendo, que eu gostaria que o cara fizesse também, entendeu? É claro, respeitando qualquer legislação de ética, né, lei de proteção de dados. Só que eu quero dizer o seguinte, essa ajuda que do contador, /assessor, e o cara do, né, o que seja o consultor do lucro primeiro, eles têm que estar na mesma linguagem. Com certeza. Porque um ajudando o outro. Entendeu? O próprio Mike, o próprio livro aqui também fala, né? Ele falou, ó, você entendeu a metodologia? Sabe com quem é a primeira pessoa que você tem que falar? Não é a sua esposa, seu filho, não é. É o contador. Ele fala, chama o contador, fala agora que tu quer aplicar. É a primeira pessoa, ele fala o contador direto aqui no livro. Chama o contador e fala pra ele que você quer aplicar a metodologia ou vai ter um consultor. Aí você falou pra ele que você era o contador? Falei! Falei, sou eu, rapaz, eu sou o contador. Eu vou falar comigo mesmo, só um minutinho. Aí ele falou isso, né? Aí nesse caso eu comentei, né? Que na minha empresa eu sou contador. Tu fala com você mesmo. Você... Aí ele até brincou, não, você tá bem, tal, que você já entende, tal coisa. Vê como é que a figura do contador é importante, né? Importantíssimo, né? É que ele mesmo coloca ali, pra quem tá fazendo o curso dele, fale com o seu contador. Né? Direto, fala isso no vídeo, nas aulas. Mas é por isso, porque o contador é igual o padre. Pô, padre, né? Entendeu? Tem que lembrar disso, o contador é igual o padre. Eu digo contador é igual o padre, o contador é igual um detetive. Eu digo sempre pra minha equipe, quando eu tô treinando, né? A gente tá treinando às vezes sobre pendências na certidão da Receita Federal. Tem lá, tá dizendo lá que tem uma guia que não foi paga. Aquilo é verdadeiro? Até que se prova o contrário, não. Vamos pesquisar? Vamos pesquisar. Então nós somos agora detetives, somos todos Sherlock Holmes. E a gente vai pesquisando. E aí a gente acaba descobrindo que a guia de repente está paga, mas ela foi paga com uma data errada, um código errado. Aí eu falei, viu?
Você não pode dizer para o cliente que ele não pagou. Ele pagou, só que ele digitou o código errado. Ele colocou o código do PIS no COFINS. Ele pagou 2 vezes o COFINS. E aí, às vezes, eu mando meu funcionário pesquisar, ele vai, realmente ele não pagou. Eu falei, é mesmo? Vamos lá na sua máquina. Aí eu sento na máquina dele, pesquisa, eu falei, e isso aqui? O que é? Não, mas aonde a senhora achou isso? Eu falei, pesquisando. Eu falei que eu era Sherlock Holmes. E assim, né? Assim, o contador, ele tem vários personagens escondidos dentro dele. E o terceiro é que ele é igualzinho a São Tomé. O contador só acredita no que ele vê. Então, eu digo assim pro cliente, eu já fiz a pesquisa todinha, realmente ele não pagou, não aparece aqui pra mim, não tá na contabilidade, não tem lugar nenhum. Eu ligo pra ele e ele fala assim, não, mas eu paguei. Tudo bem, não tem problema nenhum, eu só preciso do comprovante do pagamento. Não, mas pode colocar aí que eu paguei, eu tenho certeza, eu pago tudo que você me manda. Eu falei, não, eu sei. Sim. Só que para a Receita agora baixar o débito, eu vou precisar mostrar que o senhor pagou. O senhor pode me mandar o comprovante? Flávio, já recebi cada comprovante, assim. Programação de pagamento. Ele programou, salvou a programação e levou fé que naquele dia ela foi paga. Só que naquele dia teve algum problema, não tinha o valor na conta, não foi paga, não foi. Aí ele me manda o comprovante, tá lá os códigos trocados, ou a data de vencimento. O DARF antigamente tinha isso, né? Agora não, agora é mais fácil, tudo pelo código de barra, pelo Pix, mas via muita data errada. Ele, em vez de colocar, às vezes, assim, 2024, ele colocava 2023. O que a Receita fazia, ou o INSS fazia? Ele entendia, 2023 não está atrasada. Tirava do valor do INSS os juros e multa, e o valor do INSS diminuía. Aí vinha no relatório aqui, faltando um valor. Aí o cliente mandava a guia paga, eu funcionário, não, tá pago, ele pagou direitinho. Quando eu ia olhar, a data estava errada. Ele colocou o ano 2023. Aí tinha que fazer um acerto na Receita Federal de 2023 para 2024. Então, assim, você vai aprendendo que o contador ele tem vários personagens dentro dele. E se esses personagens não estiverem afiados e, assim, focados no objetivo, você não consegue fazer um bom trabalho. Não consegue. Por exemplo, eu antigamente, quando as redes sociais começaram, que eu comecei ali nas redes sociais, eu queria muito seguir os meus clientes, para ter os meus clientes na minha rede, né? Sim. E aí um dia eu vi uma cliente grávida, com um barrigão, contando que ela estava grávida, e eu não sabia que ela estava grávida. Eu liguei para ela, falei, eu queria te dar os parabéns, eu vi que você tá grávida, então assim, o bebê vai nascer quando? E ela ficou meio assim, né? Dia tal. Eu falei, então, você tem direito à licença maternidade. Ela, não, Dani, eu sou sócia. Eu falei, mas você tem direito à licença maternidade. Não, eu não tenho nenhum trabalho de carteira assinada. Eu falei, então, doutora, a senhora é contribuinte individual, né? Tem direito à licença maternidade. Não é possível. Poxa, eu tive meu outro bebê há 3 anos atrás e você não falou nada. Eu falei, então, mas eu não sabia nem que a senhora tinha um filho nem que estava grávida do segundo. Eu estou sabendo porque eu estou vendo nas redes sociais. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou fazer o processo para a senhora. Naquela época eu fazia, né? E aí eu consegui fazer o processo para ela. Ela ganhou do primeiro bebê. Ganhou do primeiro bebê? Ganhou do primeiro. Naquela época, eu não sei como é que tá a legislação hoje, porque como eu não faço mais, você tinha até 5 anos para pedir. Ah, entendi. Ela ganhou do primeiro bebê. E ganhou do segundo. Eu lembro quando ela foi grávida do terceiro, ela me ligou, estou te ligando para avisar que eu estou grávida do meu terceiro bebê. Quer dizer, ela aprendeu. Sim. Que a contadora dela precisava saber daquela informação, né? E toda vez que eu encontro com ela, ela fala assim, eu sou tão grata por você ter conseguido a licença maternidade do meu primeiro filho 3 anos depois. Você vê que ela lembra. Aquele fato marcou, né? Ficou marcado para ela. Por quê? Forte impacto emocional. Dinheiro que entrou ali naquele momento, né? De um direito que ela tinha e que ela não sabia. E aqui no nosso país é muito disso, né? As pessoas têm direito a muitas coisas e não sabem. E uma das ideias do meu podcast é essa. É levar informações para as pessoas, entendeu? É trazer pessoas aqui que possam ajudar as pessoas a resolver os seus problemas. Entende? Hoje é o grande dia de você que tem medo de fazer investimentos, procurar o Flávio Cohen e fazer o investimento. Não importa se você tem muito dinheiro, pouco dinheiro, né, Flávio? Sim. O importante é aplicar e fazer a rentabilidade desse dinheiro. É começar. Não é? Porque hoje eu tenho pouco, mas amanhã eu posso ter mais, não posso?
muito mais. E aí vai crescendo. Vai crescendo e eu vou... composto pode ter muito mais. E eu vou saber aplicar mais, né? Porque eu vou estar muito bem assessorada, né? Sem dúvida. Posso ter certeza que eu vou te acompanhar, né? Principalmente a Dani tá falando aqui, olha o compromisso que eu acabei de falar aqui, né? Me comprometendo de fato com vocês. Sim, vai estar muito bem assessorado. Flávio, mas pelo pouco que eu te conheço, né? Eu sei que você é uma pessoa muito honesta, muito segura do que você faz, né? Você falou aqui pra gente hoje que você é muito conservador. Eu fico assim, até assustada, porque geralmente os assessores, eu não vejo assim preocupação neles em preservar, né? Eles querem, de repente, ganhar a parte deles, né? Primeiro a parte deles, depois o cliente, né? Então, ouvir você falar que você é conservador, eu sei por quê. Porque você é contador, você é padre. E o contador é conservador. Ele sempre está ali prezando, né, o patrimônio do cliente, que é a empresa dele, né? Eu sempre digo para o meu cliente, quando ele chega aqui, o seguinte: meu objetivo é fazer você dormir em paz. É você não ficar preocupado que tem que pagar, que você não tem dinheiro, quanto você ganha. Então, o objetivo da nossa empresa hoje é essa. É dar tranquilidade para o cliente, principalmente os nossos aqui que são da área de saúde, e ele tenha consciência de quanto ele fatura, quanto ele tem de despesa, quanto ele tem de lucro, o que ele pode fazer para melhorar, como ele pode aumentar o faturamento, ou até diminuir. Bastante. Entendeu? Então, esse é o objetivo da nossa empresa. Então, eu acho que é por isso que, às vezes, a pessoa pergunta assim, como é que vocês conseguiram chegar onde chegaram? Porque a gente, desde o início, foi muito fiel e sincero com os clientes, honesto, entende? Sempre jogou com muita honestidade. Você pode, você não pode. Eu sempre digo pro cliente, quando o cliente me liga e fala assim, Daniela, eu posso fazer isso? Eu sempre falo, você pode tudo, né? Agora, se você deve, se a legislação permite, eu vou te contar. São outros 500. Eu vou te contar e no final você decide. Às vezes o cliente fala assim, Daniela, eu não quero decidir não, eu quero que você decida por mim. Eu falo para ele, não posso. Você tem que decidir por sua empresa. Você tem que entender os prós, os contras e tomar a sua decisão. Porque o dinheiro é seu, a empresa é sua. Eu não posso interferir diretamente. Eu posso te ajudar, te aconselhar. Como você falou, conselheira, né? Sim. E aí você toma a sua decisão. Aí se você me perguntar, o que você acha da minha decisão? Aí eu posso te responder. Mas jamais dizer para você o que você tem que fazer. Verdade. O Mike fala no livro e no dia a dia também, é trabalhar o comportamento. Então, de fato, a gente leva a solução. Isso. Se vai decidir, a gente pode te ajudar ali, levar qual é o melhor caminho, concordo. E isso eu vejo muito com vocês aqui, né? Tanto com o Carlos, você, Dani, e aí, desde que eu voltei para a contabilidade, essa questão essa preocupação. Eu tinha o celular na contabilidade quando eu parei, depois voltei, né? Sempre tive essa preocupação de que, cara, é patrimônio da pessoa. A pessoa levou a vida toda, de repente, construindo aquilo ali, ou tá começando agora, que é pro meu filho. Cara, o valor, para mim, é muito forte, família, credibilidade, entendeu? Então, hoje, de fato, Flávio, você tem dinheiro com investimento? Sim. Não é a minha principal renda. Eu primeiro penso o seguinte, o que eu posso rentabilizar o cliente? Né? Dentro da linha conservadora, que está alinhado com ele. Mas, de fato, a gente crescer junto. E o crescer junto é que vai indicar mais cliente, ele vai confiar em você, vai trabalhar, né, uma outra solução. Que ser aquele cara imediatista, né? Que é muito, não somente o brasileiro, lá fora também, são mais brasileiro, até para a questão da hiperinflação, nossa, na década de 80. O cara já quer ganhar o dinheiro no primeiro ano, no primeiro mês com o cliente, pagar essas contas. E aí, Dani, eu passei, desde que comecei lá no mercado, como investidor em 2008, depois de 2010 nas certificações, eu tive a oportunidade de treinar assessores de um dos escritórios, né? Porque eu passei por aí. E um dos escritórios eu percebi isso. Eu falei para o gestor do escritório, o assessor de investimento hoje do mercado, / até consultor, que é outra modalidade, se ele tem um perfil de CLT, pessoal, não é para esse perfil trabalhar no mercado, é empreendedor, porque se ele quer, na verdade, oferecer operações fora do perfil, e aí quando eu falo do perfil, pessoal, digo nada, o cliente pode até estar com o perfil arrojado no aplicativo, né? Se na hora que o cliente conversa com ele, né, o assessor conversa com o cliente, ele sabe, eu conversando com a Dani, tu tá até arrojado aqui no perfil da XP-BTG, o que for. Eu conversei com você, eu sei que você é conservadora. Não tem nenhum passão. Por quê? Porque às vezes ela respondeu lá. Então eu tenho essa aproximação. Eu vou oferecer e levar oportunidade de risco? Claro que não. Pelo contrário. Né? Então muitas vezes o assessor quer de fato, um dinheiro rápido, oferecer, isso é errado. Então tem que ter uma maior fiscalização.
Estou julgando ninguém, só isso acontece no mercado de qualquer profissão. Então, ter essa preocupação do cliente final, lá no escritório, eu falei, cara, não dá, ó, tal assessores não tem perfil para trabalhar no mercado. Infelizmente, todo mundo tem perfil para todas as áreas, né? Claro, com certeza. Então, eu falei, cara, não dá, você tem que ser CLT, vai tirar outra certificação, trabalhar no banco, etc. Isso. Então, essa preocupação eu sempre tive, até porque falo um pouco da minha história no sentido de família, né? Eu tive assim, sempre os dois extremos na família, né? Então, meu pai é judeu, de um lado morando em Copacabana, uma alta renda, do lado esquerdo, minha mãe não, né? Morando em Caxias. Então, eu tinha os dois extremos na minha vida. Então, eu tinha o extremo morando aqui, de fato, uma baixa renda, um pouco diferente. Só que quando eu via para Copacabana, eu tinha uma realidade totalmente diferente. Então, eu convivi esses dois mundos, né? De estudo para cá, uma alta renda, e uma situação para cá. Então, eu sei que uma dificuldade aqui. Então, eu consigo transitar. Então, ao longo do tempo, eu fui aprendendo, me lidando com isso, me formando nesse sentido. Né? Então, eu penso muito nesse lado quando a pessoa está construindo, quando o cara já tem um capital bem, que quer multiplicar também. Então, isso é um valor importante para minha família e manter o patrimônio do cliente. E vou ser sincero, Dani, quando também o cliente não está de acordo com esses valores, essa questão, eu hoje, sim, todo amor no coração, só falar que eu não vou conseguir te atender. Mas é verdade. Eu vou passar para outro assessor. Ele não está alinhado, ele quer arriscar muito patrimônio de perder, então não é quantidade. Quero qualidade de entrega. Hoje não vou conseguir atender, vai para outro assessor. Até na contabilidade também, não vou conseguir atender. Não é minha especialidade para médico, de repente, tem um bom escritório, que seja vocês aqui, outro contador. Eu falo que não tem nem concorrência entre a gente, pelo contrário. Hoje tem muito cliente, dá para trocar bastante nesse sentido, né? A gente faz isso aqui também. A gente hoje não atende a área do comércio, né? A gente atendeu lá no passado, eu atendia, mas hoje a gente não atende. E a gente indica para os colegas que estão mais preparados para atender esse público, porque é uma legislação totalmente diferente do que a gente faz aqui. A gente aqui está totalmente focado na área de saúde, entendeu? E é uma legislação específica. Por isso a gente consegue fazer um bom atendimento, um bom trabalho. Porque entender a legislação de cada município, né? Porque a gente tem municípios diferentes, cada um fala de um jeito. Niterói é de um jeito, Rio de Janeiro é de outro jeito, Caxias já é de outro jeito. Cabo Frio é de outro jeito. Então, a gente foi se especializando nisso e ao longo desses anos a gente conseguiu montar toda essa estrutura para atender os profissionais da área de saúde, né? Então, assim, realmente, eu digo que um bom contador, quando ele não consegue atender, ele indica para um outro colega, entendeu? E, assim, a gente tem vários colegas aqui que a gente vem indicando alguns clientes para ter um outro tipo de atendimento que a gente não consegue dar. Essa área do comércio, então, pra gente é bem complicada. De repente, pro outro contador, não, é o dia a dia dele. É o dia a dia, outro ele dia. Vai atender bem o cliente, isso que a gente tem que entender, o cliente tem que estar bem atendido, Exatamente. Ele vai crescer, vai indicar mais Exatamente. cliente. Quando você falou assim, eu não consigo te atender, é justamente isso, né? Eu não consigo. Dentro da minha especialidade, dentro do que eu faço, dentro da minha visão, dos meus valores, isso aqui não está encaixado. Então, assim, é por isso que eu vou te pedir para ser atendido por outro profissional. Não é por nada, nenhum preconceito, nada. É só porque eu não vou conseguir te atender como eu gostaria de te atender. Isso, e tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Porque, na verdade, estamos sendo honestos. Sim. Mas sabe que tem comigo e com o cliente também. Tem gente que não tá preparada pra honestidade. É verdade. Entendeu? Falou tudo. Eu tava conversando outro dia com uma grande amiga, né? E ela perguntou assim, e fulano, e Beltrano, né? E eu falei, não. Eu baixei esses CPFs da minha vida. Mas o que aconteceu? Eu falei, eles não estavam preparados para a verdade. E eu não consigo não ser verdadeira, né? Quando eu gosto, eu gosto. Quando eu não gosto, né? Mas quando eu não gosto, eu ainda tento, sabe? Tentar alguma coisa, uma aproximação, ou resolver. Outro dia, uma menina falou assim, você sabia que fulana não gosta de você? Eu falei, é mesmo? Aí ela, você não vai me perguntar por quê? Eu falei, não me interessa. A gente estava num evento do CRC. E aí, daqui a pouco eu dei uma volta com quem eu encontrei? Com a menina que não gostava de mim. E aí eu chamei ela, falei, oi, tudo bem, não sei o que, não sei o que lá. E a gente assistiu uma palestra juntas, eu e ela, fizemos um exercício juntas, tiramos foto e tudo mais. E aí no final eu falei assim, deixa eu te perguntar, você já teve alguma experiência negativa comigo em algum momento da sua vida? Ela me olhou com os olhos assim,
Ai, sabe o que que é? Porque teve um dia que aconteceu isso, aí você passou à minha frente, não falou comigo e sentou no meu lugar. Eu falei, então é isso. Então eu queria te pedir 1000 desculpas. Me desculpe. Eu não fiz por mal, eu realmente não te vi. Porque quando eu vejo, você agora vai me conhecer. Quando eu vejo uma pessoa que eu gosto, que eu conheço, eu abraço, eu beijo, eu faço festa. Então você vai entender agora como é que é. Me desculpe, eu realmente não te vi. Ela, ai, nossa. Cara, no dia seguinte ela publicou uma foto minha e dela e fez uma dedicatória. Aí a outra me ligou. Cara, o que aconteceu? Ela te odiava. Eu falei, não, querida, ela não me odiava, não. Ela só não teve a oportunidade de me conhecer. Eu sempre digo isso. Quando alguém diz pra você, Flávio, fulano não gosta de você, não tem como não gostar de você. Eu te conheço, entendeu? Você é um cara carismático, educado, amigo. Então, assim, aquela pessoa não te conhece. Ela teve ali uma impressão errada. Rápida ou não, com esse de você, entendeu? E aí foi. E aí, assim, a gente às vezes tem que entender isso, né? Lidar com o ser humano é você tentar entender a outra pessoa. Ler aquela pessoa. Fazer uma empatia, né? É. Se colocar no e você tentar entender assim, por que será que ela não gosta de mim? E ter coragem de ir lá e perguntar pra ela, o que eu fiz pra você não gostar de mim? Se ela quiser realmente ser seu amigo, né? Ela vai te contar. E aí você... Não, olha só, me desculpe, eu não tive nenhuma intenção de fazer isso com você. E qual é o problema de pedir desculpas? Né? Então, mas as pessoas não querem pedir desculpas. Eu acho tão gratificante, nobre. Né? Gratificante, né? Você fica solto e pedir desculpa. E muitas das vezes você fez uma coisa que você colocou agora, né? Você passou na frente, cara, eu nem vi. Não foi por isso. E aí criou um rótulo, pô, é o cara mal educado, mentira. Você quer nada disso. Nada. Né? Então, de fato, saber lidar, né, com pessoas e as personalidades, né, não é uma tarefa fácil. Não. Né? Eu compartilho isso com você, que eu sempre quero, né? Eu sempre dou uma mão a mais para a pessoa mais uma vez. E também, Dani, tá tudo certo. Se ela, por algum motivo, não quis, ou ele ou ela não quis, procura, tá tudo certo. Eu não vou falar mal, nem longe disso, não sou dessa pessoa, se não é minha educação, tá tudo certo. Cada um tem que seguir um caminho. E aí a gente acaba criando e se aproximando de pessoas que querem o bem, que têm a mesma afinidade, né? E tá tudo certo também. Tá tudo bem. E vida que segue. Vida que se segue, né? Se você quiser ser meu amigo, vai ser muito bom. Se você não quiser, desejo toda a sorte do mundo pra você. É assim que eu penso, né? Namastê. Isso aí, amém. Abundância pra você e toda a sorte não é isso. E aí, a gente tá quase chegando no final, mas antes do final, eu tenho uma perguntinha pra você, né? Por que é possível sair das dívidas com o lucro primeiro? E, bom, pessoal, de novo, assim, tem nenhuma fórmula mágica, né? A fórmula de um guru, sei que lá, né? Cara, fórmula de $1 milhão. $1 milhão, né? Se eu tivesse essa fórmula, eu tava milionário lá. Eu falei, vou aplicar esse negócio. Tem nada disso nessas promessas por aí. Ele simplesmente, separou em três letras, né? Que aí dentro da metodologia, porque de fato o método ajuda muito o processo. E, pessoal, quando eu falo método, Dani, e processo, o pessoal fala, processo. Já pensa que é uma coisa trabalhosa, né? Não tenho tempo. Não tem tempo, cheio de coisa. Não é, coisa simples de fazer. Você entende metodologia, são os passo a passo. Seguir o passo a passo. É tranquilo, fiz, chequei, cheque, fez e tal. Quem fez o curso ou entendeu já a metodologia fica mais fácil, senão o próprio cliente pode fazer, tá? E aí ele fala o seguinte, ele separa, né, quando ele fala isso das dívidas, das contas, né? Que tem a conta lá, o que é lucro, né? Põe um Lzinho no plano de contas, tá? Se não tiver plano de contas, chama a contadora pra gente fazer, te ajudar, tá? Se não, anota no caderno, anota lá, plano de contas, quanto é o meu lucro, quanto que eu tenho, se souber ou não, né? Que muita gente não sabe, tá? Depois põe um Szinho, todas essas despesas, que ele chama de, eu até botei aqui, que pode substituir. São despesas que eu posso substituir. Bacana, hein? Ó, ele tá trabalhando, na verdade, nada muito de novo. É comportamento. Toda hora ele fala, hábito. E, pessoal, antes do final aqui, eu já quero deixar... tá virando mantra, assim, que eu li no livro e faz muito sentido pra gente, pra todos que têm essa vida de abundância. Cara, lucro é um hábito. E não um acontecimento. Tá ficando marcado isso aqui. Lucro é um hábito e não um acontecimento. Pare com esse negócio. Se der lucro, deu, não dá. Cara, tem que ser um hábito. Criar um hábito de lucro, de vida, de abundância, né? De riqueza. É próspero isso, tá?
fixe essa vírgula aí. E o depois dessas contas de L, né, que eu falei de lucro, né, S pode substituir essas dívidas, né, qual a dívida que você pode substituir, tá? E o D, que é desnecessário. E o quê? Desnecessário. É. Cara, isso é formidável no seguinte, que você consegue marcar de fato lá, cara, esse S aqui dá para substituir, essa aqui é lucro, isso aqui também não funciona, posso tirar, não tem necessidade da empresa. Então você vai ver que tem várias coisas. Então, na metodologia ele tem uma continha, que essa é uma técnica avançada, e a gente consegue identificar várias dívidas. Eu posso fazer uma ponte aqui, como você comentou, Dani, de voltar lá na despesa operacional, a gente comentou das 5 contas, que é uma avaliação instantânea do sistema que eu tenho. Já na despesa operacional a gente vê muita coisa. Muita dívida ali que tá dentro da empresa que a gente já consegue ajustar. O contador faz, tá com maestria isso no dia a dia, entendeu? Então, nesses 2 pontos aqui principais, a despesa operacional, né, e essa técnica avançada dessas contas aqui, verificar, separar, né, o que é que substituto, né, que você pode substituir ou não, já ajuda bastante a diminuir a dívida, tá? Tem outra técnica avançada também que ele fala como encontrar lucratividade, né, dentro da empresa. Aqui, ele fala, eu comentei essa questão do cliente, né, que não posso atender, ele fala também, cara, tu não consegue atender o cliente está gastando muita energia com você, muita despesa com você, muito teu tempo. Você tem que fazer conta, quanto que é a tua hora trabalhando, cara, não consigo mais te atender. Isso aí. Então ele comenta algumas técnicas nesse sentido também. A principal são essas 3, tá? Então, Flávio, pra gente finalizar, eu quero que você fale um pouco das suas mentorias. Que você já me encantou ali nos bastidores. Quero que você fale um pouco aí pro pessoal para saber o que você tá fazendo, né? Você vai tá montando uma plataforma, né? Sim. Conta aí pro pessoal. Bom, pessoal, antes de mais nada, todo o curso que eu fiz, né? Então, as planilhas, conteúdo, tá tudo em inglês, tô traduzindo, boa parte já traduzindo, né? Eu não, professora de inglês, né? Até pra ser mais rápido. Inclusive, ela assistiu aula comigo para me acelerar, que era mais rápido e tudo. E hoje eu já preparei, né? Tá formatado isso, deve sair de hoje para amanhã já a mentoria. É uma mentoria que vai acontecer, são 6 meses comigo, acompanhamento, para implementar, né, dentro da PJ, né, a metodologia, né, a minha promessa de fato, já no primeiro mês, de falar quanto você tem de lucro. Meu faturamento tá com negativo, a gente vai desenhar já no primeiro mês, separar, né, o lucro para você, tá? Dentro dessa questão, a gente tem um sistema que é dessa ferramenta, que é o diagnóstico, né, do faturamento, do percentual, o que você está fazendo, o que é desejado, que o Mike fala, né? Então já tem um planejamento. E aí, nesse planejamento, uma coisa que eu estou trazendo minha, com a pegada do Brasil, nessa plataforma, vai ter o balanço das informações ali, que você vai puxar do seu contador, vai ter o gasto seu, as tuas receitas das suas contas, no sistemazinho já, então tu vai conseguir acessar, ficar mais fácil de você enxergar isso, né? Então, eu tô trazendo sentido. O contato vai ser direto comigo, né? Em alguns encontros, né? Dentro do período, encontros online pra gente fazer essa implementação, tá? Passa aí o site pra gente já entrar amanhã. O site, tem lá o meu Instagram, o Flávio Cohen, e o Flávio Cohen são 2, tá? O próprio meu site também, www.flaviocohen.com.br, vai estar lá na mentoria, tá? Você pode me procurar, me seguir, acessar no WhatsApp também, pedir informação, minha equipe pode dar essas informações e a gente explica como é que vai acontecer, tá? Toda essa mentoria focada no lucro primeiro. E aí eu vou ter alguns bônus, assista lá, vê o meu videozinho, entra no meu site que eu tenho alguns bônus, né? Quem participar da mentoria já ganha um livro, né? Vai ter uma assessoria específica com o meio de investimento, que é a parte só para investimento, para entender, tem alguns bônus na mentoria e todo o conhecimento do curso junto com o Mike que eu aprendi, quero replicar com vocês aqui no Brasil, e tomara que tem vários contadores tirando certificação também, replicando, e acabar com a pobreza empresarial no Brasil, vamos ajudar nesse sentido, tá? Guardo vocês, obrigado, Dani, por essa oportunidade. Imagina. Esse momento aqui, o período que a gente passou aqui foi muito gratificante, essa troca. Quero vir mais vezes, então eu tô me convidando casa aqui. Casa é sua. Que bom. Pessoal, façam como eu. Corram direto pra internet, procurem o Flávio pra gente fazer mentoria. Eu vou fazer.
Não quero mais ter dúvidas de nada nessa vida. Flávia, eu quero te agradecer imensamente. Um prazer ter você aqui. Conhecer você um pouco mais, porque eu já sabia que você era uma pessoa brilhante. Agora tenho certeza. Eu quero te dar uma pequena lembrança, já que você, né, veio até aqui, disponibilizou o seu tempo. Não posso deixar de te dar essa lembrança no nosso escritório. Que maravilha, dizer pra você obrigado. Que foi um prazer enorme. Bombom, adoro. Pô, quando você estiver nos seus momentos jururus que a gente tem, né? Pega um bombonzinho, sem dúvida, né? Obrigado, pra aumentar um pouco o açúcar. A canequinha pra você tomar um café, um chá. Obrigado, adorei. Meu querido amigo, muito obrigada. Obrigada por tudo. Você nunca me disse um não na vida. Nunca. Todas as vezes que eu te pedi uma ajuda, você estava ali com as mãos abertas. E quantas vezes eu nem lembrava de você, você aparecia com um presentinho, com uma lembrança, com um sorriso. Quero te agradecer a amizade que a gente construiu nesse tempo. E dizer para você que eu estou muito feliz com o nosso bate-papo de hoje. Obrigada. Que eu agradeço. Fico emocionado, recebo. Fico feliz também de estar aqui com você. É recíproco mesmo. Pessoal, um abraço. Bom dia para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem no próximo podcast. Pode, Dani. Tchau, tchau. Assim eu vou chorar aí, Dani. Se você falar assim, eu falo.